Sejam então bem-vindos a mais um encontro de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2006. Estamos na zona sul-americana, a zona da CONMEBOL, a zona de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo que vai decorrer na Alemanha. Completa-se a 10ª jornada deste torneio da América do Sul, com a Venezuela a receber o Equador no estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal, uma das principais cidades venezuelanas. A Venezuela, que à entrada para este encontro ocupa a 9ª posição, entre 10 seleções os venezuelanos estão na 9ª e penúltima posição, têm 10 pontos conquistados, resultado de 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 8 golos marcados, 13 sofridos. Quanto aos equatorianos, estão bem mais acima na tabela classificativa, ocupam atualmente o 4º lugar, com 13 pontos, resultado de 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 10 golos apontados, 8 consentidos. Significa isto que, apesar da diferença em termos de lugares ser relativamente acentuada, se tivermos em conta que são apenas também 13 os pontos que separam o Equador da Venezuela. Serve isto para dizer também que, jogando perante o seu público, a Venezuela, em caso de vitória, consegue apanhar o Equador na tabela classificativa, e aquilo que parece uma situação, por agora, preocupante para os venezuelanos, para não deixarem fugir o comboio da qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, pode tornar-se, após esta partida, um cenário bem mais descomplicado e bem mais motivador em caso da conquista dos 3 pontos. Mas a tarefa promete não ser nada fácil para os homens comandados por Richard Páez, uma vez que o Equador foi a equipa sensação da última zona sul-americana de apuramento para o Mundial, na altura o Mundial da Coreia do Japão. Eu recordo que o Equador ficou há 2 anos no 2º lugar deste torneio sul-americano de apuramento. Ficou só atrás da Argentina e ficou, por exemplo, à frente, aliás, do Brasil, do Paraguai ou mesmo do Uruguai, outras potências do futebol do continente que conseguiram garantir o passaporte para o último Campeonato do Mundo. É verdade que isso aconteceu no último apuramento, mas neste apuramento atual o Equador também não está a deixar os seus créditos por mãos, ou neste caso pés alheios, e está novamente a realizar uma boa campanha. Prova disso é o 4º lugar que ocupa quando estamos já nesta 10ª jornada, a primeira jornada da segunda volta deste torneio. Como comecei também por dizer, este é o jogo que completa a ronda 10, as outras partidas já foram realizadas, esta quarta e esta quinta-feiras, uma jornada até agora a menos produtiva em golos. Recordando rapidamente os outros resultados: Bolívia e Uruguai empataram 0-0, Chile e Argentina foram pelo mesmo caminho, o mesmo aconteceu com o jogo que opôs o Brasil à Colômbia. Depois registou-se também uma igualdade, mas a uma bola, entre o Paraguai e o Peru. Significa isto que em 4 jogos temos 4 empates, 3 deles a 0. Esperemos que este Venezuela-Equador não vá pelo mesmo caminho. Está quase tudo a postos no estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal para o arranque então deste desafio. Vamos para as equipas. Do lado da Venezuela, que é treinada, como referi há pouco, por Richard Páez, a Venezuela joga com Dudamel, Valenilha, Sichero, Rey, Rojas, Jiménez, Vera, Urdaneta, Arango, Rondon e Moran. Quanto ao Equador, cujo selecionador é atualmente Luís Fernando Soares, que sucedeu no cargo já nesta fase de qualificação ao colombiano Hernán Dario Gómez. Luís Fernando Soares, selecionador do Equador, joga de início com Villafuerte, Riasco, Ivan Hurtado, Espinosa, Guerrón, Ayovi, Marlon Ayovi, Edwin Tenório, Ambrosi, Edison Mendes, Franklin Salas e Ivan Caviedes. Com passo de espera ainda para o início da partida, este Venezuela-Equador
um jogo que vai ser dirigido por um árbitro peruano de nome Eduardo Leca. Equador, em caso de vitória, consegue apanhar o Paraguai, que empatou nesta jornada. O Paraguai tem 16 pontos. Para já a classificação desta zona sul-americana é liderada pelo Brasil com 20 pontos, seguido de perto pela Argentina com 19. Depois o Paraguai está em terceiro com 16. O Equador, que vemos aqui em ação, tem 13 pontos, tantos quanto o Chile, que ocupa a quinta posição. O Uruguai tem 11 pontos e depois temos 4 seleções com 10 pontos. Colômbia, Peru, esta Venezuela e também a Bolívia. Primeiros instantes do desafio. Aproveito também para lembrar que nesta zona sul-americana apenas os 4 de entre 10 seleções que discutem a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, apenas os 4 primeiros garantem de forma direta o passaporte para a Alemanha, sendo que o quinto classificado terá que discutir ainda uma eliminatória, um play-off frente ao vencedor da zona da Oceania. Primeiro minuto do encontro. Estas equipas defrontaram-se já neste torneio de qualificação. Já lá vai há algum tempo, na primeira jornada da prova, e nessa altura o Equador venceu em Quito, perante o seu público, venceu por 2-0. Vantagem nos confrontos diretos entre estas duas seleções, vantagem em termos estatísticos para os equatorianos, que em 15 jogos venceram 8, empataram 1 e perderam por 6 vezes. Se quisermos ser ainda mais minuciosos nesta apreciação e ter em conta apenas os jogos de apuramento para campeonatos do mundo, então aí a vantagem do Equador sobre a Venezuela é ainda mais acentuada, uma vez que temos 6 vitórias para o Equador, apenas uma para a Venezuela e depois um empate também registado. Portanto, são dados estes estatísticos que não jogam, no caso, a favor dos venezuelanos. Estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal, bem composto, um estádio com capacidade para cerca de 28 mil espectadores. A Venezuela, que traz algumas alterações depois da derrota frente ao Brasil. É preciso também lembrar que estas duas equipas, tal como as restantes desta zona sul-americana, estiveram em ação ainda no passado fim de semana. Esta é uma jornada dupla também de apuramento para o Mundial da Alemanha, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, no continente europeu. E quanto aos resultados mais recentes destas duas equipas, dizer que a Venezuela perdeu em casa frente ao Brasil por 5-2, uma goleada que o Brasil impôs à Venezuela num jogo realizado em Maracaibo, enquanto que o Equador, jogando em Quito, conseguiu bater o Chile por 1-0. Aliás, por 2-0, sim, é que está correto. Uma vitória por 2-0 do Equador sobre a seleção chilena. Muita discussão de bola já na zona de meio campo. Excelente arrancada por parte de Edwin Tenório. Há aqui duas ausências para já a registrar, importantes na seleção do Equador. Uma na defesa, outra no ataque. Ulisses de la Cruz, defesa direito que joga em Inglaterra no Aston Villa, regressou à Inglaterra para jogar este fim de semana pelo seu clube e é uma das ausências maiores na equipa de Luís Fernando Soares. Ulisses de la Cruz, defesa direito do Aston Villa, ele que era um dos totalistas até agora nesta seleção do Equador e nesta fase de qualificação. Depois temos no ataque outra referência também da seleção equatoriana, Agustín Delgado,
devido à lesão, não pode defrontar a Venezuela. Ele já não tinha podido também defrontar o Chile no passado domingo, na tal vitória por 2-0 sobre a seleção chilena. Rojas a deixar mais no meio para Jiménez. Ainda tudo muito calmo nestes primeiros 5 minutos. Luta a meio campo, mas sem a bola ainda a rondar qualquer das balizas com perigo. Iniciativa da formação da casa, cruzamento, mas não morava ninguém na grande área, não morava ninguém, pelo menos na zona onde a bola pingou após o centro tirado por Ambrosi. O centro tirado, aliás, por Urdaneta. Estamos, de resto, a rever essa situação. Não é a melhor repetição, mas era a repetição possível do ataque venezuelano. Vera a oferecer o pontapé de baliza ao guarda-redes Edwin Villafuerte. Falava há pouco também que a Venezuela traz várias alterações para este jogo frente ao Equador, um jogo muito importante para os venezuelanos poderem colar-se aos lugares que dão acesso à qualificação. E atenção a este remate, a bola sai desenquadrada com o alvo, mas é o primeiro remate com alguma intencionalidade e que levou pelo menos a bola a não passar muito distante da baliza de Edwin Villafuerte. A Venezuela que apresenta como homens mais adiantados Rondón, camisola 9, e Robert Morán, camisola 16. Cá atrás está José Manuel Rey a controlar ali a situação. Mas as várias alterações efetuadas pelo selecionador da Venezuela, Richard Páez, depois da goleada sofrida em casa perante o Brasil por 5-2, um resultado que não espanta, mas que levou Richard Páez a efetuar algumas alterações neste 11 inicial, a começar desde logo pela baliza, onde, e essa é a principal nota de registro para já, olhando para este esquema e para esta constituição venezuelana. Na baliza, uma alteração. Rafael Dudamel é desta feita o guarda-redes titular, relegando para o banco de suplentes Gilberto Angelucci, ele que tinha realizado os 9 jogos anteriores nesta campanha. Depois de 5 golos sofridos perante o Brasil, com mais ou menos culpa nessas jogadas, a verdade é que Richard Páez, à entrada agora para a segunda volta deste torneio de apuramento para o Mundial da Alemanha, resolveu experimentar uma nova solução entre postes e Dudamel rende Angelucci. Rojas, maior posse de bola nestes primeiros minutos para a equipa da casa, mas tirando aquele remate há pouco executado por Rondón, sem conseguir ainda. Agora mais um apontamento, este sim, a dar trabalho a Edwin Villafuerte, e eu dizer, sem conseguir ainda traduzir essa mesma posse de bola em jogadas com princípio, meio e fim, e também com algum nexo perto da grande área adversária. Esta feita o remate de fora da área que obrigou Villafuerte a exceder o pontapé de canto. Animam-se as hostes venezuelanas no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. 5 homens na Venezuela, na grande área do Equador, para a movimentação deste canto. Reasco. Principal nota de registro no selecionado do Equador, para além das duas ausências importantes a que já fiz referência, na defesa Ulisses de la Cruz e no ataque Agustín Delgado. Agustín Delgado, que é o melhor marcador da história do futebol equatoriano, tem 26 golos apontados e, portanto, daí se percebe a importância da ausência de Agustín Delgado
nesta campanha de apuramento para o Mundial da Alemanha. Agustín Delgado já tinha feito também 2 golos. Mas para além disso, e na ausência de Ulisses de la Cruz, que é o habitual defesa direito e é um jogador muito experiente nesta equipa do Equador, desta feita quem acaba por desempenhar as funções de Ulisses de la Cruz no corredor direito da equipa do Equador e num papel mais defensivo é Naicer Riasco, que curiosamente é um defesa esquerdo, só que é um jogador com alguma polivalência e que se adapta bem a estas trocas de posições e por isso, na ausência de Ulisses de la Cruz, o selecionador Luís Fernando Soares a optar mesmo por Naicer Riasco para ocupar essa posição. Arremesso para o Equador, executado por Raúl Guerrón. Valenilha um pouco mais à frente, mas ainda no seu meio campo. É novo lançamento lateral para os equatorianos. Estão cumpridos os primeiros 11 minutos desta primeira metade do desafio. Sinal mais para a Venezuela, volta a tentar o ataque. Vai sair mais um remate de longe, mas aqui com pouca força, muito pouca força e também com muito pouca direção. Em termos de esquema tático, a Venezuela com um quarteto defensivo onde Valenilha, e atenção ao Equador, agora vai isolado para a baliza, pode fazer o primeiro do jogo e a bola a sair para fora, depois da intervenção ainda do guarda-redes Dudamel. Fico na dúvida se terá sido Caviedes, parece-me ser Ivan Caviedes. Digamos que esta realização também não nos está a possibilitar planos mais apertados para podermos dissipar algumas dúvidas quanto aos jogadores que têm sido agora, até esta altura, intervenientes nas principais jogadas do encontro, mas pareceu-me ser Ivan Caviedes, que, como devem estar lembrados, passou pelo futebol português, ainda que uma passagem rápida. Ele esteve ao serviço do Futebol Clube do Porto, se bem que sem grande sucesso. Avançado do Equador, Ivan Caviedes, agora atualmente ao serviço do Crystal Palace de Inglaterra, mas a ter nos pés a primeira grande, até prova em contrário da realização, a ter nos pés ele, Caviedes, a primeira grande oportunidade para a equipa visitante. Rojas a bater ainda contra Ambrosi. Rojas, lançamento para o Equador. Guarda-redes Rafael Dudamel, para já com uma boa intervenção, já que tinha pela frente isolado o ponta de lança contrário. Quando aconteceu aquela jogada, estava eu a tentar distribuir as pedras sobre o relvado e dizendo então que do lado da Venezuela o quarteto defensivo da equipa de Richard Páez é formado por Valenilha na direita, Rojas é o defesa esquerdo, os centrais são Sichero e também José Manuel Rey. Depois temos um meio campo onde o capitão camisola 8 da Venezuela, Luís Vera, é um elemento, é uma unidade importante na manobra do conjunto venezuelano. Terá, em termos de papel mais defensivo, a seu lado Leopoldo Jiménez e para o ataque Arango, Urdaneta e principalmente os dois avançados Rondon e também Moran. Ayovi, Marlon Ayovi, ainda a colocar a bola para Franklin Salas, corte da defensiva da Venezuela. Rojas, bom passe de Rojas,
Mudança ali de velocidade, ainda a ganhar o homem da casa, vai para a linha de fundo e ganha o canto. Bom trabalho de Leopoldo Jiménez. A não desistir, e mesmo perante a marcação de Espinosa primeiro, Ivan Hurtado depois, acaba por conseguir ganhar o pontapé de canto. Já marcado, afasta o guarda-redes Villafuerte. Rojas. Tem estado bastante ativo o defesa esquerdo da Venezuela neste primeiro quarto de hora. Jorge Rojas, camisola 17 da Venezuela. Ali a falta que estamos a rever. Edwin Tenório. Passa bem pelo adversário. Ainda Tenório. Mais uma finta. Depois, no entanto, a sair-lhe ao caminho José Manuel Rey e a conseguir recuperar a posse de bola para a sua equipa. Cá está novamente Rojas. A Venezuela ataca sobretudo pelo lado esquerdo. Pelo menos solicita muito o seu defesa esquerdo, que aparece adiantado, bem adiantado no relevado. O Equador começa também a libertar-se melhor para o ataque. Riasco. A bola fica em José Manuel Rey. Leopoldo Jiménez a fazer o lançamento, mas diretamente para fora. Raúl Guerrón. Fazendo o mesmo raciocínio para a equipa equatoriana, que há pouco estava a fazer para a Venezuela, e também até prova em contrário, olhando para o 11 do Equador que nos foi dado, teremos para além do guarda-redes Villafuerte um quarteto defensivo com Riasco, Ivan Hurtado, Riasco à direita, Ivan Hurtado e Espinosa serão os defesas centrais. Na esquerda joga Raúl Guerrón. Depois médios mais defensivos, Edwin Tenório e Marlon Naiovi. Para o ataque, Ambrossi e Edison Mendes mais pelas alas, e Caviedes e Salas em princípio no ataque. Mas por aquilo que é esta distância e maioritariamente nesta realização também que estamos a ter com o plano geral do jogo nos tem sido dado ver, apesar de Franklin Salas ser apontado como titular ao lado de Ivan Caviedes, fico na dúvida se será mesmo Salas que estará a jogar, se não será Leonardo Soledispa. Pontapé de canto, mais um para a Venezuela. E pelo menos está a jogar o camisola 17 do Equador, que na relação numérica que nos foi fornecida é Leonardo Soledispa. Neste caso um homem de características mais defensivas. Estirada do guarda-redes Villafuerte. Bom pontapé e depois a defesa junto ao poste do guarda-redes Edwin Villafuerte. Vários cantos já ganhos pela seleção da Venezuela. E ali a falta.
é a grande penalidade para a Venezuela. Um roubo de bola do jogador venezuelano e depois a ser travado. Deu-me essa ideia, pelo menos no lance quando aconteceu. Podemos agora aqui tentar tirar as dúvidas. E há falta. É dentro da área, há ali o toque nas pernas do jogador venezuelano. Consegue muito bem roubar esta bola e depois é derrubado. Pareceu-me ser Robert Morán. Aos 20 minutos de grande penalidade, a equipa de Richard Páez pode adiantar-se no marcador. O árbitro peruano Eduardo Leque, com tudo preparado para a cobrança deste castigo máximo, e 1-0 está feito para a Venezuela. 20 minutos de jogo, a converter Urdaneta, Gabriel Urdaneta, a fazer, como vemos aqui, o seu segundo golo nesta fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, colocando em verdadeiro delírio a multidão venezuelana que compõe muito bem estas bancadas do estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal. A enganar o guarda-redes a atirar-se para o lado esquerdo e a bola a entrar ao meio da baliza. Minuto 20 da partida, 1-0 para a Venezuela. Mais uma vez a cobrança ali da marca dos 11 metros por parte de Gabriel Urdaneta, médio ofensivo que joga na Suíça no Young Boys. Aliás, esta equipa da Venezuela tem, a maioria dos seus internacionais atuam fora do país. Este lote de principais futebolistas à disposição do selecionador Richard Páez joga em clubes fora da Venezuela. Já o mesmo não se pode dizer do Equador, que tem alguns futebolistas de gabarito a jogar até na Europa. O Ulises de la Cruz, por exemplo, é um deles. Já falei dele, joga em Inglaterra na Premier League no Aston Villa. Mas nesta convocatória de Luís Fernando Soares, e também com uma ou outra baixa, olhando para os nomes da seleção equatoriana, vemos que a maioria destes futebolistas jogam no seu país. Aliás, do continente europeu, temos apenas nesta convocatória, e perante a lesão de Ulises de la Cruz, a lesão não, o facto de ter regressado à Inglaterra para jogar este fim de semana para a Liga Inglesa pelo Aston Villa, e lhe ter sido dada essa autorização, apenas Ivan Caviedes, destes internacionais equatorianos que estão aqui em competição, joga no velho continente, joga na Europa. Depois há um destino também para o qual os internacionais pelo Equador costumam emigrar, que é o México, e temos vários homens da equipa de Luís Fernando Soares que atuam no campeonato mexicano. Mau toque, mas depois recuperação de bola de Morán. Jiménez. Saliência também para o papel que está a ter até agora o número 14 da Venezuela no meio campo. Jiménez tem estado muito bem a distribuir o jogo. José Manuel Rey aperta a equipa da Venezuela logo à saída da defesa do Equador, e o livre a ser ganho por Edwin Tenório. Ayovi, Marlon Ayovi faz a abertura mais para a linha aqui do lado direito. Dificuldades para o domínio dos equatorianos.
Esta é mais uma transmissão da Sport TV da Zona Sul-Americana de Qualificação para o Mundial 2006. Nesta 10ª jornada tivemos a oportunidade de acompanhar quase todas as partidas. Só não foi um acompanhamento total porque não transmitimos o Bolívia-Uruguai. No resto estivemos no Paraguai 1, Peru 1, no Chile 0, Argentina 0 e no Brasil 0. Para já uma certeza neste Venezuela-Equador, não vai terminar 0-0. A equipa da casa já está em vantagem graças à grande penalidade convertida aos 21 minutos por Gabriel Urdaneta. Riasco. A Venezuela procura somar a 4ª vitória nesta fase de apuramento e procura subir algumas posições na tabela classificativa, tendo mesmo a possibilidade, tal como referi no início, de apanhar o Equador na classificação em caso de vitória neste jogo. Venezuela com 10 pontos, Equador com 13 pontos, num grupo que está muito equilibrado. Apenas 3 seleções, as 3 primeiras seleções já estão algo destacadas. Brasil e Argentina e também o Paraguai, mas principalmente Brasil e Argentina. Daí para baixo, nos 7 restantes lugares, muito equilíbrio, tudo ainda muito junto e, portanto, a entrada para a segunda volta de jogos desta competição de apuramento, ainda tudo é possível, ou seja, até o último classificado, que neste caso são 4 seleções que repartem o último lugar, que estão pelo menos empatadas com 10 pontos, qualquer delas ainda tem possibilidade nos jogos que restam de poder chegar cá mais acima e garantir presença no Mundial da Alemanha. É um torneio a esse nível interessante que vale a pena continuar a seguir com atenção nos próximos tempos. Agora grande trabalho no ataque equatoriano. Mas não temos a repetição. Grande trabalho de, creio, Edison Mendes. E nesta perspectiva dá para ver como a bola passa ali já perto do poste. Moran, alívio de qualquer maneira de Espinosa. Guarda-redes da Venezuela, Rafael Dudamel. Vem depois receber Alejandro Sichero. Vai colocar comprido no ataque da sua equipa. Ainda Luís Vera, capitão da Venezuela, é o número 8. Jiménez, o jogador de quem falava há pouco. Ambrosi. Foge pelo lado esquerdo. É Tenório e não Ambrosi. Cruzamento. Saiu com pouca força aquele centro a Edwin Tenório. Cá o temos. Agora finalmente temos uma imagem também mais apertada para que possamos melhor identificar das jogadas. Vera. Rondon. À espera de Rojas. Vai para a linha de fundo. Rojas. Cruzamento. Excelente cruzamento. E depois o corte de Ivan Hurtado. A Venezuela continua a ameaçar e a estar perto do 2-0. O defesa esquerdo, Rojas, em mais uma incursão pelo seu corredor.
Lançamento já executado por José Manuel Rey. Marlon Ayovi a deixar ali para o lado, depois a falta cometida por Jiménez. Desentendimento com Roberto Morán. Já deu para ver, pelo menos, que em termos de numeração do lado do Equador temos algumas trocas relativamente aos números que nos tinham sido fornecidos no início. Riasco. Por exemplo, o Riasco, que é o tal jogador que está a fazer o papel de Ulisses de la Cruz. Aparece-nos com a camisola número 18, quando a indicação inicial era de que seria a camisola 3. Valenilha. A equipa do Equador que, pelo menos à partida, era apontada como a mais certa para este jogo. Se do lado da Venezuela havia ainda algumas dúvidas e o selecionador Richard Páez não tinha anunciado o 11 que ia subir ao relevado para este confronto, já do lado do Equador, Luís Fernando Soares tinha avançado antes desta partida com os 11 jogadores que iriam ser titulares. Portanto, serão os nomes que avancei no início, com apenas algumas trocas numéricas que não batem com a relação dos jogadores que nos foi fornecida. Portanto, assim sendo, Franklin Salas estará também a jogar no ataque ao lado de Ivan Caviedes. A não ser que Luís Fernando Soares tenha à última hora mudado de ideias, ou tivesse isso sido obrigado por algum imponderável. Indiscutível é que a Venezuela está melhor neste jogo, apesar da reação equatoriana. E é uma exibição do lado da Venezuela que tem dado para animar os seus adeptos, depois daquela derrota do passado fim de semana frente ao Brasil em casa por 5-2. A Venezuela que não vence desde a 5ª jornada. Jiménez foi por ali fora, muita força, muita convicção por parte do médio venezuelano. A última vitória da Venezuela aconteceu na 5ª jornada, uma vitória por 3-0 dos uruguaios. Depois disso, os venezuelanos perderam em casa frente ao Chile por 1-0, empataram 0-0 no Peru, perderam no Paraguai por 1-0 e voltaram a perder na última jornada perante o seu público frente ao Brasil, uma derrota pesada por 5-2. Edwin Tenório, vamos ver o que faz. O número 7 do Equador tenta fazer mais um drible, ganha ao canto. É o próprio Edwin Tenório que se encarrega de marcar este pontapé de canto. Vemos ali na bancada por detrás da baliza defendida nesta primeira parte por Rafael Dudamel, uma mancha amarela onde estão posicionados os adeptos do Equador.
Arango. Ainda a Venezuela criando grandes problemas para a defesa contrária. José Manuel Rey. Autor do golo da Venezuela, camisola 10, Urdaneta, a deixar mais para trás. Vai receber novamente a bola de Rey. Levanta muito por alto ali aquele cruzamento de Urdaneta. Um choque do guarda-redes com o avançado contrário. Fica estendido no relvado. Arango. Faltam 10 minutos para atingirmos os 45. Preocupação agora com o estado de Juan Arango. Apesar daquele cruzamento não ter sido executado da melhor maneira, o número 18 da Venezuela ainda a tentar tirar qualquer coisa da jogada e a cair de forma muito desamparada no relvado. Juan Arango, que é também uma das principais estrelas da companhia venezuelana, se é que podemos dizer assim. Ele joga no Campeonato Espanhol, na Primeira Liga Espanhola, joga no Mallorca, um médio ofensivo de 24 anos, um esquerdino, um jogador que pode atuar também como extremo ou pela interior esquerda, um jogador habilidoso, de grande técnica, e que, portanto, é um dos principais apoios para os avançados Rondón e Morán. Agora está lesionado Arango. Fora da pequena área, o guarda-redes toca na bola, depois ali no contacto ainda promovido com o venezuelano, acaba por motivar a lesão de Juan Arango. A Venezuela nunca marcou presença na fase final de um campeonato do mundo, portanto há muito que persegue um feito inédito. Aliás, a Venezuela é mesmo o único membro da CONMEBOL, da Confederação Sul-Americana de Futebol, que nunca participou num campeonato do mundo de futebol. Habitualmente é uma das seleções, e nos últimos anos vinha sendo uma das seleções mais frágeis desta zona sul-americana. Está de regresso o Arango. Os adeptos venezuelanos vão gritando o seu nome, deste jogador criativo do Mallorca de Espanha. Mas neste apuramento para o Mundial da Alemanha, ainda tudo está em aberto para a Venezuela, apesar de estar numa zona que não dá direito à qualificação, ainda tem as perspectivas completamente em aberto de poder chegar aos primeiros lugares. Claro que não será tarefa fácil, claro que esta equipa está longe de ser uma das favoritas para conseguir a qualificação, bem pelo contrário. Mas dado o equilíbrio existente e dado que, para além dos favoritos tradicionais Brasil e Argentina, uma vez que o Uruguai nos últimos anos tem sentido também dificuldades para se apurar, há pelo menos duas posições que ficam em aberto para, digamos, equipas menos cotadas, equipas com menos prestígio e com conjuntos mais fracos poderem aspirar à qualificação. E agora é grande penalidade para o Equador. Grande penalidade para o Equador.
O árbitro peruano Eduardo Leca não tem dúvidas, reclama José Manuel Rey. Teve razão ao assinalar a grande penalidade a favor da Venezuela e parece-me ter também razão no assinalar desta falta. E à semelhança do que aconteceu também com a grande penalidade anterior, poderemos ainda esperar pela repetição para ver, mas parece-me também novamente um lance um pouco ingênuo do defesa que comete na grande área a infração. Aqui tivemos apenas a parte final, a queda é de Edwin Tenário. Faltam 5 minutos para o intervalo. Mas aqui o lance é bem mais duvidoso do que o anterior. Se na primeira grande penalidade assinalada pelo árbitro há certeza da decisão do árbitro, aqui eu fico pelo menos com algumas dúvidas. Vamos ver se o Equador empata mesmo. Está feito o 1 igual aos 41 minutos. 2 golos de penalti. É Marlon Ayovi que converte. Aproveito também para tomar nota. Marlon Ayovi é então o número 15. Está a jogar então com camisola 15 na seleção do Equador. Mais uma vez se confirma que a listagem inicialmente fornecida não bate a bota com a perdigota, já que Marlon Ayovi supostamente iria jogar com o número 8. Mas é o número 15 do Equador e que acaba de empatar o jogo também na marcação de uma grande penalidade. Jiménez arrefecem os ânimos dos adeptos da Venezuela. Vamos ver também se este golo poderá trazer alguma modificação em termos do sentido do jogo. Um sentido que tem sido maioritariamente o da baliza do guarda-redes do Equador, Edwin Villafuerte. Valenilha. Depois Vera também a intervir. O país, que joga no seu país, ele também já é um veterano, já não deve ser agora que irá sair. Joga no Caracas, equipa da capital, o Caracas, que é o atual campeão da Venezuela. José Manuel Rey, o jogador que há pouco esteve na origem da grande penalidade a favor do Equador, é quando daquela discussão de bola com Edwin Tenário. Rojas vai pressionando mais à frente a seleção de Luís Fernando Soares. Valenilha. A Venezuela conseguiu estar 20 minutos em vantagem neste desafio. Marcou aos 21, sofreu um empate aos 41. E se a Venezuela é uma seleção que ainda não conseguiu nunca apurar-se para a fase final de um campeonato do mundo, o Equador não tem um registro muito mais favorável. O Equador tem apenas uma participação num campeonato do mundo de futebol. Mas, curiosamente, foi no último Mundial, foi o Coreia-Japão 2002. Assinalar já agora este cartão amarelo, o primeiro, exibido por Eduardo Leca.
Uma entrada também já fora de tempo e perfeitamente escusada. Valenilha, número 2 da Venezuela, é o defesa lateral direito, a ver a cartolina amarela. Edwin Tenário é um dos mais irrequietos jogadores da equipa do Equador. Esgotado o minuto 45, vamos ter apenas mais um minuto para jogar nesta primeira parte. Estava eu a dizer que o Equador apenas tem uma participação num campeonato do mundo de futebol, mas foi no último que conseguiu competir no Coreia-Japão 2002, fruto da excelente campanha que realizou na zona sul-americana, na última zona sul-americana de apuramento para um Mundial. Atenção a este livre a favor do Equador, ainda com entrada de cabeça. Terá sido Ambrosi. Ou Franklin Salas. Rondon. Jiménez. Vera. Passe de Vera para as mãos do guarda-redes Villafuerte. Minuto de compensação está esgotado e o árbitro peruano Eduardo Leca a dar por encerrado este primeiro tempo. É um empate a uma bola que se registra para já no estádio Pueblo Nuevo. A Venezuela esteve a vencer, mas o Equador empatou já perto. Regressamos ao estádio Pueblo Nuevo em San Cristóbal, na Venezuela, para a segunda parte do encontro que fecha a jornada 10 da Zona Sul-Americana de qualificação para o Mundial de 2006. Frente a frente neste estádio as seleções da Venezuela e do Equador. A Venezuela nona classificada com 10 pontos, o Equador quarto classificado com 13 pontos. A Venezuela que procura pela primeira vez na sua história garantir o apuramento para uma fase final de um campeonato do mundo. O Equador procura o segundo campeonato do mundo consecutivo, depois de ter conseguido com alguma surpresa apurar-se para o Coreia-Japão 2002, realizando uma campanha a todos os níveis surpreendente na última qualificação sul-americana. Como disse no início desta transmissão, o Equador conseguiu terminar no segundo lugar, atrás da Argentina e à frente, por exemplo, do Brasil e também do Paraguai e do Uruguai, as outras equipas da CONMEBOL que conseguiram qualificar-se para o Mundial do Oriente. Agora já sob o comando de Luís Fernando Soares, que rendeu o colombiano Hernán Gomes, o Equador está para já a conseguir realizar um torneio regular. Prova disso são os números, tem 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas até esta altura, e para já vai somando mais um empate no terreno da Venezuela. As equipas regressam ao relevado. A primeira parte deste jogo deu uma igualdade a uma bola. 2 golos de grande penalidade marcaram primeiro os venezuelanos por intermédio de Urdaneta na conversão de um castigo máximo numa falta que realmente existiu na grande área do Equador. Só que mais polémica e mais discutível é a jogada que dá origem ao empate para os equatorianos, já perto do intervalo, aos 41 minutos, também de grande penalidade. Marlon Ayovi converteu, mas fico claramente com a ideia de que não existe falta de José Manuel Rey sobre Franklin Salas e não Marlon Ayovi, sobre Edwin Tenório, como avancei na altura. A primeira parte do lado do Equador também não foi muito fácil de acompanhar, devido aqui a uma série de trocas de números nas camisolas da equipa de Luís Fernando Soares, agora já com os números aos seus donos. Posso então confirmar que esse lance aconteceu sobre Franklin Salas, está a jogar com o número 7 na equipa do Equador,
mas terá sido uma falta muito bem ganha pelo avançado equatoriano, ao invés de ter existido uma falta do defesa da Venezuela, José Manuel Rey. Foi um ligeiro contacto que Franklin Salas aproveitou para se deitar para o relevado, levando o árbitro peruano Eduardo Leca a assinalar a segunda grande penalidade desta partida e da qual resultou o gol do empate para os visitantes. Partimos então com o 1-1 para o reatamento do jogo. Atraso para o guarda-redes do Damel e tinha já muito em cima o avançado contrário. Um jogo que na primeira parte não foi a maior parte do tempo lá muito bem jogado, mas que apesar de tudo tem sido um jogo movimentado. Maior iniciativa durante largos minutos para os da casa, mas com o Equador a conseguir também responder. Apesar de tudo, maior número de oportunidades, ainda que não muitas, mas maior número para a Venezuela nos primeiros 45 minutos. Lançamento de Rojas. É para Rondon. Joga ali apoiado em Jiménez. Valenilha. Vera. Novamente Jiménez. Jiménez a colocar mais do lado esquerdo. Cruzamento para o corte de Ivan Hurtado. Os últimos jogos a contar para qualificações para mundiais de futebol e agora o remate, mas a defesa fácil, não muito complicada, do guarda-redes do Equador. Os últimos jogos entre estas duas seleções, os últimos 3 jogos para ser mais concreto, entre estas duas seleções a contar para apuramentos para campeonatos do mundo de futebol, resultaram em 3 vitórias do Equador sobre a Venezuela. A ver, vamos se depois daquela primeira parte que já tivemos, se a Venezuela vai conseguir contrariar agora essa tendência. No apuramento para o último campeonato do mundo, o Equador venceu por 2-0 em casa, venceu por 2-1 na Venezuela. Já nesta qualificação para o Mundial da Alemanha, na primeira jornada deste torneio sul-americano, o Equador venceu em casa, em Quito, venceu por 2-0. E agora 3 pontos para o País de Gales. Não foi, mas parecia. Já vimos ali também os suplentes da equipa venezuelana em exercícios de aquecimento. Serão todos os suplentes do selecionador Richard Páez em aquecimento por detrás da baliza, defendida nesta segunda parte pelo guardião Dudamel. Franklin Salas. Depois Tenório. Riasco. Mendes joga mais para trás. Novamente o Equador com a bola no seu meio campo. Ivan Hurtado. Na ausência de Ulisses de la Cruz, Ivan Hurtado é um dos elementos mais experientes. Ele é mesmo o jogador mais experiente, não só da defesa do Equador, como mesmo da equipa do Equador. Ivan Hurtado já tem 40, também não tem assim tantos. Já tem 34 anos. Ele joga no campeonato mexicano, no Pachuca, e é um dos futebolistas mais conceituados no Equador. Ali a queda na grande área da Venezuela, o árbitro a mandar seguir. Terá ficado estendido ainda no relevado o homem do Equador. E os jogadores visitantes parecem chamar a atenção do árbitro também para isso.
Sai mais um cartão amarelo, é apenas o segundo deste desafio. Estávamos ali a rever a falta. A controlar José Manuel Rey. Cartão amarelo a sair para o lado do Equador. Riasco. Guerron. A indicação do cartão amarelo para Jorge Rojas, da Venezuela. Também aqui o selo a seu dono depois daquele lance em que os equatorianos procuraram travar a investida da Venezuela numa altura em que tinham ficado com um dos seus dianteiros caído na grande área contrária. E reclamavam para isso, mas não foi então esse o motivo que levou o árbitro a puxar da cartolina amarela. Estando certa aquela indicação que tivemos agora. Rojas fica também aqui a reclamar, a pedir uma falta. Com Gabriel Urdaneta muitas vezes a fazer as diagonais da esquerda para o meio. Rojas, defesa esquerdo da Venezuela, tem funcionado em inúmeros ataques, em inúmeras situações, praticamente como um verdadeiro extremo. E tem sido pelo flanco esquerdo que a Venezuela tem conseguido o maior número de lances também à linha. Valenilha, remate por cima. Agora foi o lateral direito, José Luís Valenilha. Conseguiu tirar do caminho Raul Guerron e rematou, mas por alto. Já vimos também que em exercícios de aquecimento estão as opções do selecionador Luís Fernando Soares, mesmo é dizer, os suplentes do Equador por detrás da baliza defendida por Edwin Villafuerte nesta segunda parte. Duelo intenso em meio campo, ali no círculo central, e temos dois lesionados do lado do Equador. E uma falta merecedora de cartão cometida por Luís Vera. Agora saiu do enquadramento, mas o árbitro chamar precisamente Luís Vera também para ter uma conversa com o homem da Venezuela, mas aguardar desta vez o senhor Eduardo Leca o cartão no bolso, a poupar o jogador venezuelano da amostragem da cartolina amarela. Dani Espinosa é quem está perto da bola. Ao lado tem o capitão equatoriano Ivan Hurtado. São os dois defesas centrais do Equador, número 17 e número 3. Agora não há dúvidas quanto à numeração no 11 do Equador. Atingimos os 10 minutos da segunda metade do jogo.
Mantém-se esta igualdade a uma bola que já vinha do primeiro tempo. Apesar de, nesta qualificação para o Campeonato do Mundo, as coisas até esta altura terem corrido melhor ao Equador do que propriamente à Venezuela, apesar também da diferença que, em termos pontuais, separa as equipas na classificação ser apenas de 3 pontos e ser, por isso, já recuperável pela Venezuela neste confronto direto. Há que lembrar também que na recente Copa América, onde estas duas seleções estiveram envolvidas, ambas ficaram-se pela primeira fase da prova, e esse era um torneio onde, sobretudo do lado do Equador, se esperava um pouco mais. Se esperava principalmente que não saísse da competição com 3 derrotas em 3 jogos, como acabou por acontecer. Foi uma prestação decepcionante do Equador. Agora ali a jogada perigosa no ataque da Venezuela. O remate para a defesa do guarda-redes Villafuerte. E mais uma vez Rojas. Na Copa América que decorreu no passado mês de julho, o Equador sofreu, por exemplo, uma goleada da Argentina num resultado de 6-1 e depois perdeu os outros 2 jogos por 2-1 frente ao Uruguai e também frente ao México. 3 derrotas em 3 encontros que ditaram a saída do Equador logo na primeira fase da Copa América. Convenhamos que não era um grupo fácil, com Argentina e Uruguai desde logo à cabeça, e também o México. Mas foi a competição maior que se seguiu ao Mundial 2002 para o Equador, onde aí, estando no seu primeiro campeonato do mundo, o Equador não passou da primeira fase. Caviedes pode fazer o passe atrasado, acontece, só que o remate leva a bola a sair também ela para fora. Lance muito perigoso do ataque equatoriano, com os 2 avançados da equipa de Luís Fernando Soares em ação. Ivan Caviedes e Franklin Salas. A assistência do primeiro para o remate do segundo. Guerron. Escapa bem Franklin Salas. Grande passe de Franklin Salas, mas perde o enquadramento com a baliza. Ivan Caviedes. Ivan Caviedes joga com o número 10. Avançado equatoriano que continua na Europa. Depois de passagens pelo futebol espanhol e português, agora joga em Inglaterra no Crystal Palace. Rondon. Cobertura de 2 homens por parte do Equador. Canto para a Venezuela. Só para concluir a ideia de há pouco, o Equador a não confirmar na última Copa América aquilo que de bom tinha feito na última campanha de apuramento para o Mundial Coreia-Japão. Depois da troca também no comando da equipa, Luís Fernando Soares a render Hernandário Gomes, espera-se agora, e até pelos resultados que o Equador tem realizado em 9 jornadas já cumpridas, já completas, espera-se que o Equador consiga
até ao final deste torneio discutir a qualificação e poder assim marcar presença pela segunda vez na sua história na fase final de um campeonato do mundo, aquela que seria também a segunda presença consecutiva num mundial de futebol. Vamos ter a primeira alteração do jogo. Já vimos que é o número 7, já estamos a ver que é o número 7 que entra, e já estamos a ver que é o número 9 que sai na seleção venezuelana. Sai Alexander Rondon, avançado do São Paulo do Brasil. A entrada de Juan Garcia. Chega a hora também de ambos os técnicos jogarem as suas cartadas e pouco para lá dos 15 minutos desta segunda parte, Richard Páez é o primeiro a mexer na equipa e agora quase que era muito mal batido José Manuel Rey. Defesa central da Venezuela, repare-se aqui, completamente enganado, quase possibilitava a Ivan Caviedes uma situação de golo iminente para o Equador. Jiménez, Urdaneta, Leopoldo Jiménez, Vera, Edson Mendes. Já está a ser apertado, já estava a ser inclusivamente puxado, mas a bola mantém-se na posse dos forasteiros. Caviedes não consegue ali abater Sichero. Valinilha, Vera, falta a favor da Venezuela. Juan Arango. Já descrevi algumas das qualidades de Juan Arango na primeira parte deste jogo. Faltou dizer nessa altura que Juan Arango é o melhor marcador, o jogador que tem maior número de golos em termos de seleção A da Venezuela. Tem apenas 11 golos, mas num país com poucas tradições e com poucos resultados dignos de registro ao nível do futebol e da sua equipa principal de futebol, Juan Arango, com 11 golos apontados, é o melhor marcador em termos do ranking histórico dos futebolistas venezuelanos. Ainda poderá marcar muitos mais. Arango ainda é um jovem, tem apenas 24 anos. Já o disse também na primeira parte, ele atua em Espanha, na Primeira Liga Espanhola, ao serviço do Mallorca. Remate para fora. O meio campo da Venezuela tem estado bem, tem estado pelo menos forte neste jogo, muito forte neste jogo, com Leopoldo Jiménez, principalmente ele, a conseguir ganhar imensas bolas e muitos duelos. Mais uma alteração na Venezuela. Este é o remate que estamos a recuperar de Juan Arango. Camisola 11 da Venezuela, que entrou, é Ricardo Páez, um médio. Falta saber quem saiu. Ora, aí está. Saiu Leopoldo Jiménez, que é também um centrocampista.
Falta de Caviedes agora. Estamos com 20 minutos desta segunda parte. Falta de Caviedes sobre Raúl Guerrón. Nova alteração do lado da Venezuela, duas já efetuadas por Richard Páez, enquanto que Luís Fernando Soares mantém a aposta no 11 inicial. Ricardo Páez, jogador que acabou de entrar no conjunto venezuelano, ele atua na Colômbia, no América de Cali. Saída atempada da baliza do guarda-redes equatoriano. Depois vai lá agora Franklin Salas. Há pouco o Ivan Caviedes deu-me essa ideia, mas tivemos agora a confirmação, Ivan Caviedes, depois daquela falta no ataque equatoriano, a ver também a cartolina amarela. Perante Roberto Morán, Edwin Villafuerte a sair de entre postes e a pôr cobro àquela situação no ataque da Venezuela. Páez. Se temos vários internacionais do Equador que jogam no campeonato mexicano, a Colômbia parece ser o destino preferencial dos imigrantes do futebol venezuelano. E isto porque, olhando também para a convocatória de Richard Páez, observamos que há vários futebolistas que atuam nos principais clubes colombianos. Parece que vamos ter nova alteração e a terceira na Venezuela. A saída agora de Valenilla e a entrada de André González. Em termos de posição no terreno, é a saída de um defesa, no caso o defesa lateral direito, e a entrada de um médio, André González. Richard Páez a esgotar as substituições, quando ainda faltam mais de 20 minutos para jogar. Sai o remate à figura do guarda-redes Villafuerte. A entrada da grande área, o remate de pé esquerdo. Trabalho de Juan Garcia para a tentativa de disparo de Morán. Deixa ali escapar a bola Ricardo Páez. Ambrossi. Guerrón. Ainda vai lá Paul Ambrossi. Novo lançamento para o Equador. Não haja dúvidas, este é Franklin Salas, número 7 do Equador, que tinha a bola. Agora o toque de Juan Garcia. Contra-ataque da Venezuela. Temos o jogador que acabou de entrar, agora com uma má opção. André González.
podendo não trazer com estas 3 substituições já efetuadas alterações setoriais profundas, o selecionador da Venezuela, Richard Páez, mesmo assim tenta arriscar um pouco para chegar à vitória neste jogo, perante aquilo também que está a observar do comportamento do seu adversário, acreditando que é possível arrecadar os 3 pontos. E chega a altura de Luís Fernando Soares também mexer na equipa. Entre Johnny Baldeón, sai Franklin Salas. É uma troca de avançados. Esteve mais em destaque e em evidência na primeira parte Franklin Salas. Ricardo Páez. Rogers. No meio, Luís Vera a receber. Ainda Vera. Páez. Toca rápido para André Gonzalez. Mete bem a bola, André Gonzalez, e o golo! É o golo da Venezuela. Tudo bem feito para o 2-1. Autoria de Roberto Morán. Vantagem da Venezuela aos 72 minutos deste encontro. Grande visão de jogo por parte de André Gonzalez. Ele entrou para o lugar de Valenilha, parece jogar numa posição mais adiantada do que o camisola 2 da Venezuela o estava a fazer, com a consequente também compensação defensiva de outros companheiros, mas a participação já em lances de ataque André Gonzalez, e agora a servir o ponta de lança Morán para o 2-1. Bela concretização também de Morán, remate de pé direito sem deixar a bola bater no relvado e iludindo o guarda-redes Villafuerte. Volta o Arraial ao estádio Pueblo Novo em San Cristóbal. Este é um resultado muito importante para os venezuelanos. O Equador, que vinha de uma série de bons resultados, interrompida apenas com uma derrota pelo meio frente ao Uruguai. Mas antes disso vinha de 3 vitórias. Tinha conseguido nos últimos 4 jogos, para ser mais correto, tinha conseguido 3 vitórias que também ajudaram a catapultar a equipa para o 4º lugar desta zona sul-americana, para um dos lugares, o último lugar de apuramento direto para o Campeonato do Mundo. Agora a equipa do Equador em maus lençóis aqui na Venezuela. O Urdaneta, de grande penalidade, marcou aos 21 minutos da primeira parte para a Venezuela. Mais uma falta no ataque do Equador cometida por Caviedes. Também de grande penalidade aos 41 minutos. Marlon Ayoví empatou para o Equador e neste segundo tempo o primeiro golo do jogo, que não acontece na sequência de Roberto Morán, a fazer o segundo para a Venezuela. Resta agora ver se o Equador vai ter capacidade ainda neste último quarto de hora para poder
reagir e evitar a quinta derrota nesta série de qualificação. É natural que Luís Fernando Soares faça ainda uso das duas alterações de que dispõe depois da troca de avançados, a saída de Franklin Salas e a entrada em campo de Johnny Baldeón. Espinosa, Ivan Hurtado, dava muito jeito agora ao selecionador do Equador poder contar com Agustín Delgado. Agustín Delgado está lesionado. O avançado do Pumas do México, melhor marcador da seleção do Equador. Sai Ambrosi, entra Ordóñez. Arrisca mais no ataque Luís Fernando Soares com esta alteração. Vera, Arango, muito trabalho tem dado também e relativamente a Arango mais nesta segunda parte, procurando guardar a bola e romper pelo corredor direito. Juan Arango tem feito uma boa dupla neste jogo com Rojas, que agora já não se aventura tanto como fez nos primeiros 45 minutos o defesa lateral esquerdo da Venezuela. Banco da Venezuela com o selecionador Richard Páez a debitar algumas indicações para os seus homens. E do outro lado, maior apreensão por parte de Luís Fernando Soares. Em caso de vitória neste encontro, a Venezuela dá um salto assinalável na classificação. Os venezuelanos ficariam com 13 pontos, tantos quanto o Equador e o Chile. O Equador, portanto, manteria o quarto lugar, mas agora em igualdade pontual com o Chile e com a Venezuela. E finalmente a Venezuela deixaria os últimos lugares desta zona sul-americana. Se bem que, como já destaquei, a diferença a partir do terceiro lugar para baixo, a diferença pontual entre seja apenas de 3 pontos. Entre o quarto classificado e o 10º classificado, a diferença é apenas de 3 pontos. Daí se percebe o muito equilíbrio desta zona sul-americana de apuramento para o Mundial da Alemanha. Guerrón estava ali a tentar fechar perante Sichero. Tenório. Vai ser o lançamento para Rojas. Arango, bola bem metida, pode ser o terceiro da Venezuela e o remate para o 3-1. Está feito o terceiro golo da Venezuela, o golo que praticamente rumará com esta questão.
A seleção do Equador a arriscar e a permitir ali algum espaço de manobra, para não dizer mesmo muito espaço de manobra a Moran. Depois faz um remate colocado fora do alcance do guarda-redes. Segundo golo de Moran nesta partida, é o quarto golo de Moran nesta qualificação para o Campeonato do Mundo. 3-1 vence a Venezuela. Apesar de muito batalhador na primeira parte, conseguiu ainda assim passar algo despercebido Roberto Moran, mas agora pode ser já considerado como a figura do encontro. Ao intervalo o jogo estava empatado e neste segundo tempo é graças aos 2 golos apontados pelo avançado da Venezuela, camisola 16, Moran, que a equipa de Richard Páez vence por 3-1. Marcou aos 72 minutos, marcou já perto do minuto 81 e diga-se 2 golos de excelente execução, 2 golos de execução simples, mas totalmente eficaz, que é aquilo que se impõe a um ponta de lança. E vai de novo a Venezuela. E numa jornada a menos produtiva da prova até esta altura, com 4 empates, 3 deles a 0, este jogo acaba por ser a exceção à regra. O público do estádio Pueblo Nuevo em delírio. A Venezuela prepara-se para apanhar o Equador, prepara-se para subir lugares na tabela classificativa, prepara-se para continuar perfeitamente dentro desta zona de apuramento, com as hipóteses totalmente em aberto de chegar ao Mundial da Alemanha. E enquanto for possível sonhar, apesar de saberem que é muito complicado, mas enquanto for possível sonhar, certamente que os venezuelanos de Richard Páez não deixarão de o fazer. André González a pedir a bola, é para lá que sai o passe, cruzamento de González, agora conseguiu afastar, tirar da grande área Ivan Hurtado. Vera. Já não parece haver, agora sim, já não parece haver grande força por parte do Equador e grande capacidade anímica para dar a volta aos acontecimentos. Fora do jogo, estava ali adiantado Juan Garcia. Ele ficou totalmente colado ao relevado após aquela movimentação de Arango. Para além de apanhar o Equador na classificação, para além de subir lugares também nesta zona sul-americana, a Venezuela consegue, para a história dos confrontos entre estas duas equipas, consegue atenuar um pouco aquilo que continua a ser uma vantagem dos equatorianos. No balanço geral de jogos entre estas duas seleções, a Venezuela prepara-se para somar a sua 7ª vitória frente ao Equador, contra 8 derrotas e 1 empate. E em jogos a contar especificamente para as qualificações para campeonatos do mundo, esta vai ser apenas a 2ª vitória da Venezuela sobre o Equador
em 9 confrontos. Bem jogado ali o toque de calcanhar, a ideia era boa de André Gonzalez para Juan Garcia. Faltam 5 minutos para atingirmos os 90. A Venezuela que, para não variar, na última qualificação tinha ficado nos últimos lugares da zona sul-americana. Tinha conquistado apenas 5 vitórias nessa altura, em 18 jornadas. Agora, em 10 jornadas, vai já somar a 4ª vitória. Portanto, é um rendimento superior. Ainda não é superior, mas dada a fase competitiva em que estamos nesta zona da CONMEBOL, em perspectiva, uma melhor prestação da Venezuela no final deste apuramento. Vai somar 13 pontos, parece que já não há grandes dúvidas quanto a isso. Enquanto que no apuramento para o Mundial de 2002, no final tinha conseguido apenas 16 pontos. O Equador no ataque, agora ao cruzamento para canto, cedido. Joga no Nacional do Uruguai. Canto largo, ali com o toque de Guerrón, depois o remate, bola a bater em Sichero, ainda a recarga, alívio da defensiva da Venezuela e a última tentativa de visar as redes de Dudamel também a não ser bem sucedida. A Venezuela prepara-se então para regressar às vitórias, o Equador prepara-se para regressar às derrotas. O Equador que principalmente não está bem fora de casa, e esse é um dos aspectos que Luís Fernando Soares terá ainda que tentar corrigir nas restantes 8 jornadas da competição. Vamos ver primeiro este ataque dos equatorianos. Caviedes ainda ao remate em jeito, boa defesa de Dudamel, pontapé de canto para o Equador. Bem visto por Caviedes para o médio que entrava ali rematar de primeira. Este é o 5º jogo que o Equador efetua na condição de visitante e prepara-se para somar a 5ª derrota. E num grupo muito equilibrado, se as coisas continuarem assim, pode não chegar ao Equador a garantir os pontos em casa. Ainda por cima tem havido uma ou outra, não tem havido até agora muitas escorregadelas perante o seu público, mas caso aconteçam algumas escorregadelas em casa, o Equador tem que compensar depois isso também com pontos conquistados fora, se quiser guardar
por exemplo, o quarto lugar desta tabela classificativa que dá a qualificação direta para o Campeonato do Mundo. Está ali com algumas dificuldades Edison Mendes. Temos 2 minutos de descontos já a serem cumpridos. O Equador, que em casa tem um grande trunfo quando recebe os adversários, alguns adversários pelo menos, a maioria deles, aqueles que não estão habituados a jogar em altitude, e os jogos em Quito, disputados numa altitude considerável, uma altitude elevada. O Equador bem mais habituado a essas condições, a jogar nessas condições, e continua a ser um trunfo bem explorado pelos equatorianos nas partidas realizadas perante o seu público para amealhar o máximo de pontos possíveis. Fora de portas é que as coisas voltaram a não sair e está quase confirmada esta derrota por 3-1 na Venezuela. Terá sido o último ataque do jogo, porventura. Alguns jogadores já em nítidas dificuldades. O árbitro peruano vai olhando para o relógio. O senhor Eduardo Leca vai ficar completa a 10ª jornada desta zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006. A festa em San Cristóbal faz-se para os adeptos venezuelanos. A Venezuela acabou de bater o Equador por 3-1. Golos de Urdaneta e 2 vezes Morán nos golos da Venezuela. Marcou Ayovi o golo de honra para o Equador. Antes das despedidas, dizer apenas que na próxima jornada desta zona sul-americana, que vai acontecer no mês de novembro, a Venezuela desloca-se à Argentina para defrontar a seleção das Pampas, enquanto que o Equador vai ter um jogo complicado, joga em casa, em altitude, mas joga frente ao Brasil. Mas por agora ficamos por aqui. Venezuela 3, Equador 1. Até uma próxima oportunidade.